Olá, seja bem-vindo para mais um episódio do podcast Cinti Invest, o podcast aqui na Tarobá. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que, olha, ao meu ver, tem que ser cada vez mais explorado, que é o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Será que só trabalhar basta? Mas como equilibrar a vida profissional, a produtividade com o bem-estar, a qualidade de vida e também o planejamento para um futuro tranquilo? E para isso, hoje eu estou com um convidado. Meu convidado de hoje é o Fernando Zanluc. Fernando, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado o convite. O Fernando, ele é psicólogo, especialista em psicologia clínica e psicanálise. Deu aula por mais de 24 anos, Sim. certo? Conta um pouquinho pra gente da tua experiência, da tua vida. Eu sempre quis associar a atividade clínica, que eu gosto, e hoje eu só estou nela, com a docência. Eu sempre gostei de dar aula, sempre gostei do contato com os alunos quando eu estava ministrando aula, eu poderia ser mais ativo, mais falante. Na clínica, você tem que ser um pouco mais contido, mais receptivo. Não Ouvir que a gente mais. não que eu não fale, óbvio. Mas eu sempre gostei. Então, eu gostei muito de dar aula durante 24 anos. Dei aula em diversas disciplinas diferentes, né? Até teoria da criatividade, em desenho industrial, psicoterapia infantil, várias. Psicoterapia familiar. Então, isso me forçava a estudar, por isso que eu fiz mestrado em educação, né? E me mantinha ativo. Então, foi uma época muito boa. Não, e a gente estava aqui, eu falei, vamos começar a gravar, porque senão eu vou ficar o dia inteiro conversando com o Fernando. Porque, assim, eu adoro, né, essa parte de psicologia. Se eu não tivesse tido outra formação, talvez eu iria estudar psicologia, porque eu sou, assim, é o que nos move, né, o que a gente estava falando, a nossa mente, as nossas emoções, é o que nos move, nos move, né, na vida. Ô, Fernando, então, só para a gente começar a introduzir esse tema que a gente vai falar, né, desse equilíbrio que as pessoas tanto buscam e que não é fácil conseguir alcançar nos dias de hoje, vamos falar sobre o modelo de trabalho tradicional, que eu acho que sempre foi muito assim, principalmente nós brasileiros, trabalhar muito, né? Sim. Ver o trabalho como precisa se sacrificar para conquistar alguma coisa na vida. Isso já começa desde muito longe. Lá isso vem com Adão e Eva, na verdade, para quem é cristão, que quando eles comem da árvore do conhecimento e do fruto do bem e do mal, Deus diz para ele que Eva parirá com dor e Adão ganharás o pão com o suor do seu rosto, como se fosse uma maldição, né? Então, tanto que a palavra trabalho vem do latim tripalium, que é um instrumento de tortura, Sim. né? Então, nós temos uma associação de que o trabalho é uma coisa, quase uma maldição, um castigo. E, na verdade, não. Tem uma outra palavra que a gente pode usar para trabalho, que é labor, que é elaborar, que também a gente fala de lavoura, porque a lavoura vem de labor. E lavoura é você plantar, é você criar, você cultivar, você gerar vida, gerar recursos. Então, nós precisamos primeiro pensar que ideia nós temos sobre o trabalhar em si. Se ele é um ato criativo ou se ele é um castigo. E foi passando de gerações para gerações, e Sim. pai para filho. Não, precisa trabalhar duro para conseguir o que você quer. Isso. Né? E aí, a gente vem para uma geração, a gente estava falando sobre isso agora há pouco, que antigamente, trabalhava, as pessoas se cansavam muito, era um esforço, todo mundo sabe, mas existia o cansaço físico. Sim. Mas com a evolução, e até entrando a psicologia, você pode trazer um pouco mais disso, a gente está vendo muitos casos de estafa mental. Sim. Devido ao excesso de trabalho, ao excesso de cobrança, Sim. até vício em trabalho, né? Os workaholics. E aí surgiu o burnout, que hoje é considerado uma doença do trabalho. Sim, sim. Como é que surgiu tudo isso? Como é que foi essa evolução aí até de diagnóstico, né, no meio? Antigamente, até os anos 50, 60, se você falasse que estava estressado, os médicos falavam que isso era frescura. Depois que o estresse foi sendo levado a sério, porque ele causa doenças psicológicas e físicas muito importantes, né? E o burnout também é essa questão da exaustão e também de uma certa falta de perspectiva, né? Porque antigamente, quando o trabalho era mais braçal, sei lá, você plantava, você colhia, você capinava uma trilha de café, você via o resultado imediato e aquele cansaço físico, depois de um bom banho, você deitava e descansava. A mente é diferente. Você, às vezes, está muito concentrado, mas sentado numa mesa. E concentrado, irritado, tenso, agoniado. E, durante milhões de anos, quando a gente se sentia assim, o nosso corpo acostumou a secretar o quê? Os hormônios, né? Para a gente guerrear, lutar, e aqueles hormônios não são adrenalina, né? Não é despejado porque você fica sentado.
E aquilo vai gerando uma tensão que não tem uma descarga. Isso gera um estresse. Muitas vezes a natureza do trabalho, que hoje em dia é muito fracionado, você não vê o resultado final, às vezes, do seu trabalho. Você não vê que você está construindo alguma coisa, você não vê qual é o valor do seu trabalho final para a sociedade. Então, às vezes, a falta de sentido, né, de visão sobre o seu papel, sobre a sua importância, a valorização sua naquela empresa, porque, como você falou, o ser humano, a emoção é muito importante. Eu digo que o ser humano não é um animal racional. Para mim, o ser humano é um animal emocional. As grandes decisões e desejos é o que nos move, né? Eles são de fundo emocional sempre. E que eu estava até comentando com você, eu tive, né? Então, eu sei exatamente, eu já tive burnout, eu sou considerada um pouco workaholic, eu amo trabalhar, e a gente começa a confundir as coisas, porque às vezes a gente se encontra tendo muito prazer no trabalho, né? Porque você, é claro que tem todos esses fatores que você falou, que da exaustão, do cansaço, você deita na cama, você não descansa. Mas a emoção que o trabalho, quando você gosta dele, principalmente te traz, te completa tanto que você acaba deixando as outras partes da vida, às vezes deixando de dar atenção, deixando de ter um momento de lazer, de relaxamento, de descanso, porque vira um vício. E aí, as pessoas que são diagnosticadas, acho que elas precisam se disciplinar novamente, que é o equilíbrio que a gente traz entre o profissional e o pessoal. O que você aconselha para as pessoas? Porque sempre tem alguém assim que me pergunta, como sabem, né, do meu histórico, Cintia, eu tô sentindo isso, aquilo, será que eu tô tendo um burnout? Será que eu tô prestes a ter? Porque eu tô trabalhando demais, eu não paro. Então, é legal até você trazer como as pessoas se identificarem, né, e tomarem esse cuidado também, o que precisa fazer como precaução mesmo. Sim, enquanto você falava por associação, eu lembrei daquela música que tem uma frase que diz assim, rir é bom, mas rir demais é desespero. Então, acho que trabalhar verdade. é bom, e trabalhar é necessário, não é só bom, é necessário, mas esse trabalhar demais pode ser o quê? Será que também é algum tipo de desespero? Ou por que a gente trabalha? É que nem uma pessoa quando quer ganhar dinheiro. Em consultório, já atendi pessoas assim, que ela queria ganhar muito dinheiro, mas não conseguia. Eu perguntava, mas para que você quer dinheiro? Ah, não, porque dinheiro compra muita coisa. Não, mas o que você quer comprar? O que você quer fazer? A pessoa não sabia o que queria fazer com o dinheiro. Então, o dinheiro não tinha sentido. E quando o dinheiro perde o sentido, quando ele ganha o valor... O dinheiro não é uma coisa com valor em si. Ele é uma ferramenta de transição para você conseguir o que é importante. E a maneira que a gente faz isso é o trabalho. Então, quando você está trabalhando demais, como você falou, talvez viciada no trabalho, não consegue parar, a mente parece que está em 360 volts, turbinada, tem que parar para pensar assim, mas espera aí, o que eu estou querendo com isso? O que eu quero para a minha vida? Porque a vida não tem ensaio nem replay, é no improviso, é quase um stand-up. Você não vai ter uma segunda chance. Lógico que a gente se arrepende de algumas escolhas e tal, qual. Faz parte. Faz parte. Mas você tem que parar para pensar assim, peraí, eu estou trabalhando para quê? Porque eu também, como o dinheiro é uma ferramenta de transição, o trabalho também é uma maneira de você conseguir algo que vai te fazer feliz. Ele não pode ser o que te faz feliz. Ou que você não consegue ficar sem. Aquela história, nossa, eu preciso trabalhar, não consigo parar, não consigo desligar. Isso já entrou num giro que virou uma espécie de vício ou uma espécie de angústia. Que se você não... Eu tenho pacientes que ele fala assim, às vezes eu gosto de sentar, degustar um charuto, conversar com a minha esposa, mas eu penso, não, mas eu podia estar mandando um WhatsApp para aquela pessoa, já marcando uma reunião, lendo aquele texto que eu vou precisar para apresentar o trabalho, e ele não tira uma horinha para sentar na varanda e dar uma curtida. Eu falo, mas você trabalha para quê? Qual que é o nosso objetivo na vida? O meu é tentar ser feliz. E o trabalho tem que ser uma ferramenta que vai me ajudar a ser feliz. O meu trabalho, que é uma ferramenta, não pode se tornar o meu objetivo. Coincidentemente, eu também gosto de fumar charuto. E esse momento de relaxamento, às vezes eu me pego pensando no trabalho. Daí eu falo, calma, Cintia, esse momento. Então, eu acho que esse aprendizado da gente estar presente em cada coisa que a gente está fazendo, presente totalmente. É como se abrisse e fechasse caixinhas, né? E a questão do dinheiro que você falou, é muito importante a gente pensar assim, porque é o objetivo final. Né? O propósito, por que a gente está fazendo tudo que a gente está fazendo. Mas a gente precisa lembrar que nós somos uma sociedade consumista e que nos estimula muito a consumir. O tempo todo. Então, às vezes assim, não, preciso ganhar dinheiro para trocar de carro. Porque seu carro tá ruim? Não. Preciso ganhar dinheiro para trocar de celular. Teu celular não tá bom? Não, ele
tá bom, mas é que tem um mais Saiu novo, saiu nova versão. Não, mas eu preciso daquela roupa daquela marca. Mas por quê? Não, porque tal fulana usa, porque tá na moda. E às vezes você se pega num ciclo de desejo que não é teu. Certo. E aí eu trago uma pergunta que é assim, trazendo, né, a questão da parte emocional com o dinheiro. Uhum, Porque a falta uhum, dele gera um problema muito grande na vida das pessoas. sim. Ele é necessário para sobrevivência. Aham. E afeta o estado emocional, acho que de todas as áreas da vida, quando a pessoa está com falta de dinheiro, está endividado. A falta de dinheiro, na verdade, no nosso mundo que é essencialmente capitalista, ele é uma ameaça de morte. De morte, assim, de você não conseguir pagar suas contas, você não conseguir morar, você não conseguir vestir, você não conseguir comer. E tem uma questão assim, se você tem filhos, ou é um pai de família, ou mãe de família, se você não vai conseguir prover seus filhos. Então, a falta de dinheiro, vamos dizer assim, também pode causar uma ferida narcísica muito importante, né? Porque se eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, na nossa sociedade, isso tem um peso muito importante. Por isso que as pessoas ostentam demais, muitas delas, né? Para provar ou para mostrar que tem dinheiro, tem competência. É como se se dividisse a raça humana em quem tem capacidade para ganhar dinheiro e quem não tem. Sim. Mas é lógico que tem um nível básico que a grande maioria da população, pelo menos a população brasileira, que ela não trabalha para luxo, ela trabalha para sobreviver, ela trabalha para ter uma moradia minimamente digna, para ter um alimento minimamente saudável, poder ter da educação e saúde minimamente para os seus filhos, né? Agora, mesmo essa população, eu já vi, muitas vezes se endividam não por causa de gastos com necessidades básicas, mas com supérfluo. Como eu falei, às vezes até as pessoas de mais baixa renda querem ter um celular top, de ponta de linha, querem ter um carro melhor, sendo que não necessitaria nisso na sua escala de necessidades. A gente precisa parar para pensar, na verdade, se o que a gente está gastando o nosso dinheiro, que faz a gente trabalhar demais e entrar nesse ciclo louco, são coisas realmente necessárias ou está sendo jogado na nossa mente, impresso na nossa mente, que a gente tem que ter. Aquela frase, eu mereço, foi inventada por um capitalista, entendeu? Eu mereço o quê? Ser feliz, não é gastar mais do que eu ganho. E eu tava aqui pensando, né? Porque tem dois caminhos e eles se cruzam de forma que eu acho que é aí que as pessoas ficam um pouco confusas do que fazer e como se comportar na vida. Que o sucesso é medido pelas conquistas financeiras, que é isso que você tem falado, que eu acho que ficou um pouco distorcida essa ideia de sucesso. Sim. Eu sempre reflito isso para minha vida. O que é ter sucesso? Né? Não é só o resultado do trabalho, o resultado financeiro. Não. É estar com as pessoas que eu quero estar, com a minha família, ter tempo para essas pessoas, me cuidar, ter qualidade de vida, fazer uma viagem que eu quero. Enfim, tem tantos outros sentidos para você ser uma pessoa de sucesso. Emocionalmente saudável, psicologicamente saudável, fisicamente também, né? Então, são vários pilares. Mas aí tem um lado de que quando a pessoa ela está com uma condição financeira boa, certo, tranquila, confortável, ela fica mais, ela se sente mais potente, ela se sente mais feliz, a autoestima fica mais alta, porque ela se sente mais livre, ela se sente mais no controle, tranquila, porque assim, um filho ficou, não importa quanto é o tratamento, vamos lá e vamos pagar. Você entende que eu acho que esses dois lados, eles se cruzam, é isso que gera muita dúvida na cabeça das pessoas? Tudo tem sempre dois lados, né? Porque o dinheiro também, tem aquela frase, você quer conhecer de verdade uma pessoa, dê poder a ela. O dinheiro nos dá poder de escolha, poder de decisão, de persuasão, etc. Porque assim, como eu sou psicólogo clínico já há 32 anos, eu atendo muita gente, atendi muita gente de todas as classes sociais. Inclusive, dando aula na clínica escola, eu supervisionava. E eu vi que realmente, assim, eu já vi pessoas sem muitos recursos financeiros que eram felizes, com uma boa família, filhos, relacionamentos com amigos. Porque tem estudos, isso já está comprovado. O que faz uma pessoa viver mais e de maneira mais feliz? Rede de amigos de longo prazo e família. Casados vivem mais que solteiros,
tá? Quem tem filhos vivem mais porque querem cuidar da sua prole. Isso são pesquisas realizadas já muitas vezes. Aham. Então, assim, o dinheiro... E já atendi gente realmente muito abastada financeiramente e infeliz. Que o dinheiro realmente não garante a felicidade, né? O dinheiro potencializa os meus desejos, mas ele pode potencializar, digamos, o lado negro da força, assim, o meu lado mais ruim, ou que, então agora que eu posso, eu vou fazer o que eu quero, e o que você quer pode te Tem prejudicar, isso também, pode né? prejudicar o teu relacionamento, né? Então a gente precisa entender que o dinheiro é uma ferramenta. O que é uma ferramenta? Com um martelo eu posso construir uma casa, ou posso rachar a cabeça de meia dúzia de pessoas. Com o dinheiro, ele é uma ferramenta. Eu preciso saber o que eu quero fazer com esse dinheiro, né? O que eu quero construir com esse dinheiro. Como eu falei, a felicidade, na verdade, não depende deste poder financeiro, mas na capacidade que você tem do que você vai fazer com ele. Uhum. E na sua clínica, assim, você já pegou bastante casos? Deve ter tudo, né? Porque cada pessoa vive um dilema. Mas de casais também, né? Que quando começa a apertar o lado financeiro, muitos casais também não conseguem muito manter a relação ou causam outros problemas na relação, né? Não, sim, isso é verdade. Como eu falei, a falta do dinheiro é uma ameaça, realmente. É Aham. uma ferida narcísica. Às vezes o próprio... Nós temos ainda uma sociedade de origem machista, né, patriarcal, Aham. onde o homem ainda se sente mais responsável pela prover financeiramente, materialmente a família. E quando ela entra em crise, ele se sente envergonhado. O homem, quando deprime, fica violento, né? A mulher, quando deprime, se isola, chora. O primeiro sintoma do homem deprimido é ficar violento, xingar, ratear, brigar, e talvez quando ele estiver chegando na fase mesmo da depressão igual da mulher, ele já tenha até pensamentos suicidas, entendeu? Porque o homem é diferente, como ele lida com a Ele depressão. carrega maior peso também da questão da responsabilidade na família. E a agressividade é filha do medo. Nós só ficamos agressivos quando nós estamos com medo. Medo de ser atacado, aviltado, abandonado, humilhado. Por isso que a gente reage agressivamente. Então, o homem, quando ele está com medo de ser mal julgado, de ser criticado, ele reage com agressividade, né? Porque é uma reação ao medo. Então, agora, casais que passam por crises financeiras, de saúde e permanecem juntos, esses casais fortalecem muito mais os seus laços. Eu imagino. Porque até eles constroem junto formas de sair daquilo ali, se unem mais, é aquilo, né? Vamos que estamos juntos, vamos lutar para sair E dessa. se eles juntos Mas, saem de um período muito ruim, o laço de união, a satisfação, se ficaram juntos naquele perrengue, agora o que que a gente mais vai está bem, abalar, né? vamos ficar juntos, né? E aí, veio uma curiosidade aqui nesses seus atendimentos, que a gente falou nessa situação, mas aí você falou de machismo e tal, e aí deixa eu te fazer uma pergunta, por curiosidade. E existe, porque como vem dessa cultura que o homem tem que, né, Uhum. bancar ali, tem mais peso para ele, também existe casos que no casal a mulher começa a ganhar mais que o Sim, homem. sim, E já eu sei que aconteceu. isso gera problema na relação também. Mudou? Ou você acha que ainda tá... Eu falo assim que a gente está, na verdade, não é numa evolução da família e dos casais. Nós estamos passando por uma mutação. Porque evolução é um processo lento e gradativo que vai se assentando. Uhum. Mutação, ela é rápida. Porque durante centenas de anos, o homem cuidou de fora, a mulher cuidou de dentro. O homem caçava, a mulher cuidava dos filhos. O homem trabalhava, a mulher cuidava de casa. Porque tinha muito trabalho a mulher dentro de casa. Eram vários filhos, comida, saúde, roupa, educação, era muito trabalho. E dos anos 60 para cá, ou seja, da geração do meu avô para cá, mudou muito. Só que nós temos ainda herança. Por exemplo, eu atendi um casal, eles se conheceram na faculdade, ele fez designer gráfico, ela fez direito, aí ela estudou, casaram, passou num concurso, ela foi ser juíza de direito numa cidade pequena, longe. Uhum. E ele, como designer gráfico naquela pequena cidade, ele não tinha lá muito serviço, e ela era juíza. Eles combinaram, não, tranquilo, a gente é um casal, cuca aberta, você trabalha, eu cuido da casa e das crianças. Certo. Ok. No passado não muito tempo, os dois começaram a entrar em uma crise de relação. Por quê? Ela era filha de um casal tradicional, onde a mãe não trabalhava. E ela tinha o ideal de marido com o ideal da figura do pai. Uhum. E ele também. Então, por mais cabeça aberta que eles foram, ela começou a olhar para ele e não ter a admiração que ela tinha pelo pai dela. E ele se sentir diminuído porque ele não era o homem como o pai dele. Então, as questões individuais e de história pessoal também podem nos atrapalhar. Não é que os dois não se gostavam, não é que não era extremamente coerente a situação em que eles estavam, mas, emocionalmente, a gente tem que parar para pensar que nossa constituição
Vem de uma história, que a gente tem que pelo menos passar limpo essa história se a gente quiser mudar ela. Ô, Fernando, e é bem legal você falar isso, porque veja bem, na parte consciente e de escolhas, eles sabiam o que Muito estavam sentido. fazendo e estava muito resolvido. Mas existe algo enraizado que em algum momento foi mais forte do que a decisão e o planejamento, que foi planejado. Como que as pessoas... Como quebrar isso? É a partir da terapia mesmo, do tratamento, do acompanhamento? O que se faz? É através do autoconhecimento. Você pode meditar, você pode fazer yoga, ou você pode conversar com um grande amigo íntimo, ou fazer terapia. Eu digo que terapia é uma opção quando você não tem uma outra, né? Agora a gente precisa lembrar o quê? A sua identidade é única, é original, né? Não tem duas igual. Quando a gente fala original, significa única, mas também remete à origem. Original tem origem. É como se sua identidade fosse uma grande colcha de retalhos, onde você tem um retalho do teu pai, da tua mãe, da tua avó, de alguém que você admira, mas cada retalho que compõe a sua identidade veio de um pano pré-existente. Então, a nossa identidade não se cria do nada. Nós temos partes muito importantes dos nossos pais, dos nossos avós, das pessoas importantes. Então, o que nos constitui é a nossa história. Tem uma origem que nos faz original. E a gente tem que conhecer, entender e respeitar essa história. Se você quiser, como eu falei, até fazer um ajuste e uma mudança nela. Mas reconhecer que você veio de um lugar. Faz todo sentido. E vai estar ali, tá no DNA, né? Não tem como mudar totalmente. Não. Por isso que a autoavaliação, o autoconhecimento é o tempo todo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Desde a Grécia. E agora você falou um pouco ali da mulher, do trabalho e tal. Mas as mulheres, elas estão vivendo uma era bem, bem difícil, até para se sentir realizada, porque a mulher, ela se cobra muito. Sim. Aí a sociedade começou a cobrar, porque desde que a mulher se tornou independente, ter independência financeira, trabalhar fora, ela não abriu mão de todo o outro trabalho que ela tem em casa, porque as responsabilidades sobram muito para as mulheres. E como eu falei, é mutação. Não houve tempo de uma adaptação mais tranquila. Então, a mulher, hoje, ela pode trabalhar, ela pode ganhar bem, ela pode ir num banco de sêmen, ela pode se fertilizar e ter um filho sozinha e nem precisar de um homem. Né? Eu acho triste, mas é possível. Né? Ou... Mas ela é mulher, mas ela está trabalhando. Mas nós vivemos na sociedade. Mas ela tem que continuar bonita. Mas ela tem que casar. Mas você não vai ter filho? E como é que é isso? Então, assim, e agora? Eu vou investir as mulheres hoje em dia, eu vou investir na minha carreira ou eu vou engravidar antes? Eu faço a pós ou eu engravido e crio meu filho na pós? Antigamente, há 30, 35 anos atrás, se uma mulher tivesse o primeiro filho depois dos 30 anos, na ficha da maternidade dela vinha escrito primípara idosa. Porque o primeiro filho depois dos 30, antigamente, era considerado tarde. Pensa bem. E hoje em dia as pessoas estão casando próximo aos 30 e querendo ter filho depois dos 30. Sim. E fica aquele dilema. E as pessoas com dificuldade de engravidar, se não começaram cedo, fica depois. E o homem hoje, a mulher sim, tá tendo que ressignificar o seu lugar. E na minha opinião, pode ser qualquer um. Ela pode querer ser uma mulher tradicional e ficar em casa cuidando dos filhos se tiver condição para isso. Não tem problema nenhum. Ela bem. Dividir bem a jornada de trabalho. Ela pode ganhar mais que o marido. Pode. Tudo é possível e tudo é lícito, tá? Mas para o homem também não está muito fácil. Nós tivemos o Dia do Homem. Você sabe quando é o Dia do Homem? Eu nunca lembro. 15 de junho ou 15 de julho, agora não tenho certeza. Não é agosto, não? Não, é o Dia dos Pais que é agosto, tem o Dia do Homem. Eu não lembro, nunca lembro. Ninguém falou nada do Dia do Homem. Sabe por quê? Nós vamos fazer um cartaz do Dia do Homem. Qual homem a gente vai pôr lá? A gente vai pôr o que tem pai de pet, faz yoga, é o bombado da academia, é o bancário, é o agroboy, é o... O que é ser homem hoje? Qual é o ideal de homem? Uma pessoa que eu conheço os dois, na verdade, separados, 50 e poucos anos, foram sair juntos a primeira vez, ela desceu, ele abriu a porta do carro para entrar, ela olhou e falou, por que você fez isso? Você acha que eu não consigo? Então, se o homem não é gentil, ele é grosso. Se ele é gentil, ele também é grosso porque está ofendendo de alguma forma. Se ele paga a conta, ele quer mostrar poder. Se ele não paga, ele não tem... E aí? Então, assim, o que é ser mulher hoje, o que é ser homem hoje? Quando meu avô casou, ele sabia o que ele tinha que fazer, trabalhar, e minha avó ia cuidar dos filhos. Certo. Agora eu caso. Putz, será que eu sei o que minha mulher quer? Será que ela quer que eu sustento? Será que ela quer dividir? Será que ela quer que eu cozinho? Será que ela quer lavar a louça? Que tipo de homem ela espera de mim?
E parece que é tudo ao mesmo tempo, né? E essa questão que você falou, a mulher ela foi se tornando tão independente, criando uma força, que ela já vai, ela não permite ser ajudada. Aí tem aquele discurso, eu não preciso de homem para nada, porque realmente é uma verdade. Durante muitos anos a mulher ficou submetida ao homem, até 63, se eu não me engano, a Parece que a mulher gente carrega essa dor, será? Como se fosse uma. parece que é uma liberdade, porque até Uhum, 63 a mulher casada que quisesse trabalhar precisava da autorização do marido, uhum. né? Então isso mudou muito, óbvio. Então assim, eu não preciso de homem para nada. Tá, mas a gente não casa porque precisa. A gente casa porque ama, porque tem um projeto de vida que quer construir junto, que um companheirismo, né? É uma cumplicidade. Não é por precisar. Se você vai casar porque você precisa, não case. É, porque acho que nós, seres humanos, nós realmente não nascemos para ser sozinhos, né? A gente precisa se conectar. Senão aí vem, a gente fica deprimido. Quando na pandemia foi Sim. uma grande prova disso, que a gente precisa de conexão, precisa viver em sociedade, é, e não se isolar, né? E a questão do casamento, hoje já tem casais que são casados e moram separados, né? Cada um no teu lugar. E tudo bem, respeita a privacidade, cada um se encontra ali. Mas eu acho que essa parte de compartilhar a vida com uma outra pessoa é muito especial, é muito Você importante. só conhece você mesmo no espelho do olhar do outro. É só na intimidade, quando você tem um feedback, porque às vezes você acha que é de um jeito e a pessoa fala, você não é não, você é assim, 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 você para pra pensar, putz, não é que é mesmo? Então você só se conhece, na verdade, no olhar do espelho do outro. Você só conhece você mesmo numa intimidade. Você só constrói uma vida, criar filhos, que é uma coisa que eu acho muito importante, com alguém. Mas tudo bem. Se você casar, você abre mão de muita coisa? Liberdade, escolha, tal, abre. Se você não casar, também. Então, assim, você tem que escolher, são duas faturas diferentes. Você tem que Uhum. escolher qual que você vai pagar. E falando em investimento, no que você vai investir a tua vida, porque a hora que chegar, na hora de fechar a conta, você tem que olhar para trás e falar, então, valeu a pena ou não valeu? Né? E você sabe, eu não lembro em qual livro, mas acho que até americano tem uma ferramenta de você avaliar como a sua. Você deve até saber qual que é. Se a sua vida está valendo a pena. Às vezes, eu, assim, em alguns momentos, ficava imaginando, nossa, se eu morresse, como, Uhum. como é que seria naquele momento? Como que as pessoas iam agir? Qual sentimento teria? E eu vi que até tem uma ferramenta de você se autoavaliar para o que as pessoas sentiriam no momento do teu enterro? O que elas Uhum. estariam falando de você? Uhum. E aí faz a gente refletir o que a gente está conquistando em questão de valores, o que a gente está representando na vida das pessoas, né? Hoje, o que eu vou deixar? E eu Uhum. não estou falando de bens financeiros. Então é legal você trazer isso, porque eu falei, poxa, a gente sempre tem que estar refletindo isso. Quem eu estou sendo? Eu estou Uhum. sendo uma pessoa totalmente egoísta, que não estou olhando para o lado, estou tendo empatia, Uhum. né? E não só, porque os bens financeiros a gente não vai levar. Não. A gente pode ser que a gente deixe para as pessoas que a gente ama com uma condição boa, mas a gente não vai levar. Eu Uhum. lembrei dessa ferramenta, não sei se você já Não, tinha. não. Tem um ditado indiano que diz assim, que se você passa uma vida acumulando riqueza para deixar para os teus filhos, de duas uma. Ou eles vão ser incompetentes e vão gastar todo o dinheiro que você trabalhou para conseguir, ou eles vão ser competentes e não vão precisar. Então não precisa acumular. Viva a vida, né? Uma vez eu vi numa viagem uma Kombi dessas de camping, escrito assim, dinheiro a gente recupera, tempo não, viaje mais. Ah, eu Achei perfeito. amei. Para mim também, Eu eu sou achei dessa. perfeito. Eu trazendo para a parte financeira, a gente sempre fala do planejamento financeiro, porque também você precisa chegar lá na frente e ter qualidade de vida, ter uma Uhum. forma de ter receita, mas aí vem esse questionamento da dúvida também, que as pessoas falam, só se vive uma vez, igual a gente estava falando agora. Eu mereço. Tudo tem que balançar. Tudo tem que balançar. E esse equilíbrio que às vezes as pessoas têm dificuldade, porque que nem você já citou aqui hoje, a questão da emoção, tudo é emoção. E a questão financeira, ela é muito mais emocional do que racional também, Sim, as decisões, as escolhas, não são? sim, porque ou você tem dinheiro demais e trabalha demais por questões emocionais e não são racionais. O workaholic se constrói por uma angústia e uma mania, né, de Aham. trabalhar que não faz sentido, assim, ela não é necessária. Da mesma forma que eu gasto demais sem poder, não é por uma questão racional, por uma questão emocional. Eu mereço. Mas por que você está achando que merece? Tem gente que fala assim, eu mereço, aí gasta e se prejudica. Mas espera aí, você merece então se prejudicar. E eu já atendi gente assim que, na verdade, tem um
um resquício de uma infância muito complicada, onde ele acha que foi preterido demais por diversas situações e que ele precisa se compensar. Só que como é uma coisa enraizada num problema emocional lá de trás, o que ele consegue é o contrário. Em vez de ele conseguir se premiar, ele continua perpetuando essa questão de se prejudicar, entendeu? A questão da escassez também, não? Como assim? A pessoa, às vezes, viveu numa condição muito difícil Sim, na infância, depois, quando adulto, consegue melhorar essa condição, mas parece que ainda vive naquela escassez, que falta, sempre falta, ou não se aquelas permite pessoas, viver. as pessoas que alcançam o sucesso e adoecem ou então põem tudo a perder. Uhum. Freud, em 1916, escreveu um texto que chama Arruinados pelo Êxito. Está no volume 14 das obras completas dele, onde ele fala daquelas pessoas que tiveram uma vida difícil, de infância, tal, não sei o quê, trabalharam, estudaram, e aí galgaram e chegaram na posição que eles sempre almejaram na vida como ideal. Só que quando chegaram lá, ou adoecem, ou fazem uma grande bobagem e põem tudo a perder, porque não sustentam aquele lugar também de sucesso por questões da identidade que foi costurada nele e que não foi ressignificado. Alguns também não se sentem merecedores. Tem a síndrome tem. do falsário, do farsante. Não, eu finjo que eu sou quem eu não sou. Se as pessoas soubessem quem eu realmente sou. Eu já atendi várias pessoas assim. Falei, mas elas iam dizer o quê? Não, porque eles acham que eu consegui isso porque eu sou competente. Mas você conseguiu como se não for por competência? Né? Então precisa repensar a sua autoimagem. A nossa cabeça é um labirinto, né? Mas a é nossa legal. mente. É legal. É legal. O que você daria de dica, assim, para as pessoas, para elas saberem lidar com a ansiedade? Porque tudo isso causa uma ansiedade. Causa. Muita. A gente Angústia. está na era da ansiedade. Ah, sim. E do psicotrópico, né? E pressão, desconexão, porque as pessoas estão... Até acho que por causa muito da tela, né? Também. Da tecnologia. Tela, então, aproveitando aqui, olha, até 12 anos de idade, não dê celular para o seu filho. Fale um pouco sobre isso, Não, por rapidamente, favor. há pouco tempo atrás, uma menina de 8 anos que morreu no desafio do desodorante, né? Sabe quantas crianças no Brasil já morreram com esse desafio? Não tem. 56. Eu acho que um pai que dá um celular, um smartphone com internet para uma criança menor de 12 anos e não tem controle direto, aqueles aplicativos que espelha no celular, Sim. na minha opinião, é abandono de incapaz. Mereceria processo. Porque o neonazista não está na praça, o pedófilo não está na praça, o estuprador não está na praça. Eles estão na internet. E se você dá um celular para uma criança que não tem discernimento para que ela administre este mundo, eu acho que é abandono de incapaz nessa minha opinião. É uma responsabilidade muito grande que os pais têm que voltar a assumir sobre seus filhos, né? Eu acho isso muito sério. Fora essa questão, né, desse risco, tem a questão também, eu acho que cognitiva, não tem? Que está atrapalhando. A palavra do ano na Oxford, ela lança desde não sei quanto tempo, a palavra do ano. A palavra do ano de 2024, que está sendo divulgada hoje, é mente podre. Mente podre por quê? Quando você fica numa tela rolando rios, aquilo cria em você um vício, um sistema de gratificação instantânea e curta, mesma coisa que uma droga, e você perde a capacidade de reflexão, de pensar. Já dizia Descartes, penso, logo existo. Se eu não penso mais, eu nem existo. Sabe qual foi, saiu há um pouco tempo atrás, o relatório sobre a média de QI das populações de cada país. A China, a Indonésia, 106, 104. Sabe o Brasil? 83. Nossa. De média. Então, metade é mais ou menos 83, um tanto abaixo e um tanto acima. E muito por causa do uso de tela. Eu já escrevi até um livro sobre isso, que se chama Casais, Filhos e Companhia, sobre o efeito de uso de tela nas crianças, o que causa a nível neurológico. É grave. E depois eu queria que você falasse dos seus livros aí, onde o pessoal pode encontrar. Você falou, mas você sabe que eu tenho reparado que não virou um vício, é vício. Não só na criança, né, nem se fala não, eu não nasci, eu tive contato com isso aqui com 30 anos de idade, quer dizer, o smartphone mais, 30 e tantos anos de idade. As crianças estão nascendo com isso no berço. Já vicia, mas os idosos também estão ficando viciados, né? Sim, é porque ele é realmente viciante, ele foi feito para isso. Eu vejo a minha avó, mora no sítio ainda, nunca teve acesso a muita coisa.
Aí você olha pro lado, pô, na palma da mão dela, ela tem acesso ao mundo, ela é curiosa, ela pesquisa, Não, ela porque vê. tem um lado que é muito legal. Minha mãe, por exemplo, né, viúva, mora sozinha, ela é ilustra, tudo, assim. Onde é que ela encontra os parentes de Minas Gerais? No Facebook. Pois é. Entendeu? No Aham. Instagram. E ela conversa com eles lá. Por um lado, é bom. Mas é lógico que ela cobra o preço. Sim, cobra. E aí, já que a gente tá nesse assunto, que agora só se fala disso, o TDAH. Agora estamos na era que realmente tem. Não, antes eu não era diagnosticado, não sei quando começou a ser, Não, Fernando. vamos lá. Até Mas- os anos 80, você tinha tanto hiperativo numa escola quanto epilético. Né? Porque é uma disfunção neurológica. É Aham. rara, não é assim para acontecer. Ok. Por que dos anos 80 para cá explodiu o TDAH? Depois eu falo do autismo rapidamente. Qual foi a novidade nos anos 80? Um grande número de mães entrando no mercado de trabalho tendo filhos em idade pequena. E antigamente o primário era à tarde, a primeira, a quarta série era de tarde. Sim. De manhã ficava em casa, fazendo o quê? Não tinha o que fazer. O que a mídia descobriu? Lançaram todos os programas de desenho animado para as crianças de manhã. Globinho, Balão Mágico, Xuxa, Angélica, tudo de manhã. E as crianças ficavam vendo TV. Ok. Daí veio o videogame. Daí veio o celular. Tem estudos. A Raquel Soff, psiquiatra e psicanalista francesa, em 1970 lançou um livro, Televisite e Televisiose. O que causa o excesso de tela na época? TV só. Na mente das crianças. Irritabilidade, agitação motora, dificuldade de concentração. O que é isso? TDAH. Uhum. Então, assim, a tela causa TDAH. Causa dificuldade de concentração, causa irritabilidade, causa intolerância à frustração. Autismo, agora está bombando o autismo. No ano 2000, a média de criança autista nos Estados Unidos, porque lá eles fazem muita estatística, era de 1 para 150. Uhum. Saiu esse ano. 1 para 44. Nossa. 3 vezes O mais. que aconteceu? O ser humano está degringolando geneticamente, está todo mundo nascendo estragadinho, né, neurologicamente? Não. Existe um termo que se usa, a USP de Ribeirão Preto está fazendo uma pesquisa de autismo, porque está na área de genética, tem um departamento de genética lá. Só que eles abriram e precisavam selecionar o autismo de origem genética, orgânica, e o autismo de origem ambiental, porque você pode ficar autista, uma criança pode virar autista, né, sintoma autista, devido ao tipo de estimulação que ela tem. Ela pode ter nascido normalzinha. Uhum. Sabe como é que se chama, que eles colocam na ficha, o autismo que não é de origem orgânica? Autismo de exposição à tela. Eu já atendi, a minha esposa é psicóloga também, infantil, crianças com 5, 6, 7 anos de idade com diagnóstico de autismo, e quando a gente orienta os pais, já teve alguns casos, tira a tela, tira o celular, tira a TV, tira videogame, e vocês também, os pais não usam o celular em casa. Porque é exemplo também, né? As escolas, 30, 40 dias depois, dão um retorno para os pais, assim, que a criança começou a conversar, olhar no olho, brincar com as outras crianças, não era mais autista, olha que coisa. Olha isso. Então isso aqui, para a infância, é um veneno. Tá prejudicando muito, né? Tá. E as crianças estão perdendo esse senso da conexão verdadeira, real também, que eu sinto. Que tá ligado muito à saúde emocional, né? Que é o toque, a presença, é o brincar, é o ter contato com a natureza. Só gente faz gente. É. Entendeu? Biologicamente, só um ser humano, um homem ou mulher, fazem uma criança. Psicologicamente, culturalmente, só uma mãe, um pai, os em volta que vão construir uma pessoa no sentido psicológico do termo. Agora, você vai terceirizar a mente do seu filho para isso aqui? Então, e até o sono atrapalha, porque daí fica com a tela até a hora de dormir, atrapalha o sono também, né? Tem Atrapalha crescimento, desenvolvimento. Tem um termo que chama neurose midiática. Assim, tem gente que quando acaba a bateria do celular e não tem um carregador no powerbank, entra em Enlouquece. angústia tremenda. Meu Deus, e se alguém mandar uma mensagem? Ai, como a gente foi. Lembra que antigamente, né? Quando não tinha o telefone. Porque virou, até profissionalmente falando, WhatsApp, por exemplo. Uhum. Antigamente era ligação. Não consegui falar com a pessoa agora, vou falar depois. Relações profissionais mesmo. Agora criou um imediatismo de resposta instantânea. Não, e tem gente que quando manda mensagem e você não responde, fica furioso. Fica! Por que não tá me respondendo? Como se você tivesse que estar o tempo todo à disposição das pessoas. E aí eu acho que tá vindo uma carga no âmbito profissional para as pessoas, que é o quê?
acaba não conseguindo realizar todas as tarefas do dia, porque fica ali numa demanda de WhatsApp, de resposta, pergunta e resposta e diálogo sem fim, que acaba não conseguindo organizar o tempo. Então, ó, vamos voltar para a questão da ferramenta e voltando ao nosso tema aqui. O computador, quando ele foi inventado, ele me possibilitava resolver problemas que eu não tinha antes dele ser inventado. Ou seja, a partir do momento que eu tinha um PC em casa, aquele com gabinete, não sei o quê, o meu chefe podia passar e-mail para mim à meia-noite, podia pedir um relatório às 11 da noite, podia pedir que eu entregasse trabalho no domingo. Então, assim, facilita? Facilita, mas pode virar um chicotinho. Ter um celular. Eu lembro a primeira vez que eu falei com uma prima minha que estava em São Paulo. Eu estava no trânsito aqui em Londrina, ela no trânsito em São Paulo, no PT 550 da Motorola, aquele. Sei. Né? E eu falei, nossa, eu estou no meio do trânsito em Londrina, falando com a minha prima em São Paulo, que coisa maravilhosa. Aí a coisa vai evoluindo, vai criando uma dependência de você disso e vai invadindo. A grande questão hoje, eu acho, de maneira básica, sobre o nosso tema de burnout, de trabalho, de workaholic, nós precisamos aprender a pôr limite. Limite em nós mesmos, limite nos outros, entender que nós somos responsabilidade nossa, ou seja, nós temos que nos autogerenciar. As pessoas só abusam da gente se a gente permitir. Né? Então nós temos que ter as nossas prioridades, aquilo que realmente é importante, e a palavra importante significa aquilo que eu vou importar para dentro de mim, que vai fazer parte de mim, né? Então, se eu não quero responder, eu não vou responder. Se a pessoa ficar brava, coma menos, né? Eu não sou obrigado. Eu já tive mãe de paciente, adolescente, que mandava livro toda semana para eu ler. Porque falando. E eu parei de responder. Ela falou, mas eu acho importante a gente se alinhar. Falei, vamos marcar uma hora. Você vem aqui e conversa comigo. Né? Então, a gente tem que pôr limite. Porque tem pessoas que realmente não têm desconfiômetro. Tem pessoas muito ansiosas. Às vezes você pôr limite numa pessoa vai ajudar ela a se tocar. Mas a gente tem que aprender a pôr limite na gente mesmo. A gente tem que ter o nosso teto. Porque se a gente ultrapassar esse teto, vai ser muito ruim. É importante mesmo isso que você falou, porque a gente acaba se coloca como vítima, né? Em vez de assumir o controle, não, esse é o meu momento de fazer isso, aquele é o meu momento, né? Separar o que tem que ser feito e não culpar. Não, mas é que aquela pessoa não para de falar comigo. É o que você falou, para de responder. Eu acho que a grande patologia da nossa sociedade hoje é a falta de limite e falta de tolerância. Está todo mundo muito intolerante. Intolerante, né? Com tudo. Ao diferente. Intolerância política, religiosa, sexual, aí a gente pode listar tudo. E individualismo também, né? Eu acho que as pessoas estão individualistas. Machismo, feminismo, individualismo, tudo que termina com ismo é patologia. Botulismo, hipertiroidismo, tudo é patológico. Né? Então, machismo é patológico. Masculinidade, não. Feminismo é patológico. Feminilidade, não. Entendeu? Então, nós temos que entender a diferença desses termos, que parece bobagem, mas faz uma diferença muito grande. Né? E para a gente finalizar aqui, quando que uma pessoa ela deve se preocupar em procurar um profissional? Falando dessa questão, agora voltando para o tema principal mesmo desse episódio, que é em relação ao trabalho, quando a pessoa se sente estafada, que não está conseguindo equilibrar, ou até mesmo aquela impressão que está trabalhando e não está vendo os frutos, que a gente entra na parte financeira mesmo, parece que a pessoa não prospera, não progride. Que momento que você acha que a pessoa... É que assim, para mim, Cíntia, eu acho que terapia tem que ser feita por... Todo mundo precisa fazer, todo mundo precisa ter... Porque é uma ferramenta ali também para você se autoconhecer, para se autoavaliar e ser uma pessoa melhor para você mesmo. Mas não é todo mundo que consegue ou que é adepto, né, a fazer terapia. Mas quando que você acha que a pessoa precisa ficar em alerta e começar um tratamento? Então, acho que todo mundo poderia, se beneficiaria de um autoconhecimento, como você falou. Agora, terapia é tratamento. Então, tratamento do quê? Eu dou um exemplo no meu consultório, eu falo assim, você chegou aqui para mim dizendo, por exemplo, que tua mão, um exemplo, né? Tua mão está doendo. Aí eu pergunto, mas aconteceu alguma coisa com a tua mão? Eu falei, eu tomei uma marretada. Eu falei, bom, ainda bem que está doendo. Ou seja, eu tive um problema real e eu deprimi. Eu perdi alguém, perdi um emprego, eu deprimi. Bom, ainda bem que você deprimiu. Você é saudável. A depressão, a tristeza faz parte da vida. Né? Agora, se a pessoa fala assim, minha mão está doendo, aconteceu alguma coisa? Falou, não. Eu falei, então tem alguma coisa na mão. O que eu quero dizer com isso? Se você não identifica a origem do teu sofrimento, se você não sabe como resolver o seu sofrimento, se você não está vendo muita saída, não está vendo muita alegria na vida, não está angustiado,
está sendo uma vida no automático, onde você não sente prazer, ou está sempre tomado por uma angústia muito grande, seria bom procurar uma ajuda que é um terceiro, que não faz parte da sua família, do seu rol de amizade, do teu emprego, alguém neutro, que estudou, é treinado para te ouvir. Eu falo que toda vez que eu ouço uma pessoa, é como se eu tivesse tentando entender um enredo da vida dele, como um enredo de uma novela. Tem os núcleos, né? Tem a família, tem o trabalho, tem os amigos, não sei o quê. E junto com ele, tentar montar um grande quebra-cabeça. Eu falo assim, é como passar a limpo uma história a 4 mãos. De eu ajudar a pessoa, às vezes, ela viu a vida por aqui, lógico que eu não vou mudar a história dele, mas em vez de ver só por aqui, a gente pode ver por esse ângulo. É a mesma cena, mas tem outro significado. E aquilo abre, fala, nossa, eu não tinha pensado nisso. Abre a mente e, às vezes, alivia, tira peso. É legal que você falou que eu tenho uma psicóloga amiga minha que uma vez me deu essa dica. Porque às vezes a gente repete, né? Situações na vida da gente, você já passou por aquilo, quando você vê tá naquela de novo. Aí uma vez ela me falou, Si, olha a tua vida como se você estivesse assistindo um filme, assistindo uma novela. Vê lá, assim, tá batendo cabeça aqui, ó, de novo ela lá. E até dei risada. E você vendo de fora, tentando ver aquilo de cima, você vai ficar tudo tão mais claro. E você vai enxergar que é mais uma fase, que é passageiro. E que você já resolveu aquilo antes, você vai saber como resolver de novo. Sim. Então, eu acho, assim, uma técnica super legal que funciona. Freud falava no começo, recordar, repetir e elaborar, né? E o psicólogo é aquele que vai estar de fora. Eu não vou estar torcendo para você ir para a direita, você ir para a esquerda, de você ficar, de você ir. Eu vou tentar entender qual que é a tua essência, o que é melhor para você e te ajudar, ou então te ajudar a descobrir o que você quer da sua vida, de uma maneira neutra. Você fala, mas você não viu isso aqui? Nossa, isso aqui eu não tinha visto. Então, e aí? E o ponto principal, sem julgamento. Porque Sei. as pessoas, elas morrem de medo de ser julgadas. Eu acho que o que mais afeta o psicológico das pessoas é o julgamento. O medo de ser julgado, o querer que a busca pelo elogio, pelo reconhecimento, mas o medo também do julgamento, da crítica. Então, lembra que eu falei do que está faltando hoje no mundo? Uma das questões é a tolerância. Porque da mesma forma que às vezes eu não tolero um jeito de ser do outro, eu também vou ser intolerante aos meus erros e não vou querer contar para ninguém. Vergonha, não aceita que errou, preciso ser perfeito, não posso errar. Fernando, querido, fala um pouquinho só dos seus livros que você tem, para o pessoal conhecer. O meu mestrado eu acabei publicando, que chama O Brincar e o Criar, a relação entre atividade lúdica e o desenvolvimento da criatividade e educação. É voltado à criatividade na educação e a questão do brincar, né? Ludos de Sandy era a escola primária. Cogitar um novo ludo, imaginar uma nova brincadeira. Quer dizer, brincar e educar, antigamente, a atividade clássica era a mesma coisa. Depois que a nossa foi mudando, mas o livro fala disso. E um outro que eu escrevi enquanto eu era docente ainda é Casais, Filho e Companhia. Casais, Filhos e Companhia. Falando das mudanças que houveram na família, né? Acho que em 2010, no censo, 49% das famílias eram compostas por pai, mãe e filhos. 51% era 18 ou 19 outros arranjos de família, de lares, né? Então, eu falo um pouco sobre as mudanças que houveram, sobre o papel de pai e mãe, que hoje em dia está muito confuso, né? O que é ser pai, o que é ser mãe hoje, para criar filhos relativamente saudáveis, né? Eu falo nesse livro sobre também a influência da mídia, da tecnologia. Onde que encontra o livro? Esse ficou comigo mesmo, porque eu que publiquei, editei, né? Ah, bacana. E tem as redes sociais? Quer divulgar alguma coisa? O pessoal te encontra? Pois eu sou um péssimo vendedor, eu sou um bom psicólogo, mas então, eu sou um péssimo vendedor. Seu e-mail, para quem quiser entrar em contato, sei lá, estiver interessado. Porque o meu, por exemplo, eu sou old school, eu não tenho Instagram aberto, eu não tenho Instagram profissional. Eu admiro, eu acho, por isso que você tem meu Instagram essa profissão pessoal, tá né? super saudável psicologicamente. E tem um e-mail que é Febas, é F de faca, E de elefante, B de bola, A de agora, Z de zebra, Febas, @uol.com.br. Às vezes alguém quiser entrar em contato, sim, aí né? eu mando pelo correio. Isso. Enfim. Fernando, muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Obrigada por ter participado. Eu ficaria o dia conversando com você, porque cada assunto que a gente vai é uma imensidão de conteúdo, né? Vai abrindo, e a gente queria explorar tudo. Mas realmente não tem tempo, né? Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade. E você que nos acompanhou até aqui, obrigada por acompanhar. Espero que tenha tocado aí na tua vida de alguma forma, levado
informação, né, para você até levar uma vida mais saudável, mais equilibrada e ver que o trabalho é um instrumento para você chegar num objetivo que é muito, muito, muito maior e tem muito mais significado do que o árduo, trabalhar, o dinheiro, e sim realizações, sonhos, desejos e o que realmente importa para a tua vida. Acompanhe sempre aqui o nosso podcast toda segunda-feira no Portal da Tarobá. Me siga lá no Instagram, Cíntia Carizotti, e até o próximo.